A paz, Senhor, irmãos, estamos aqui em mais um episódio de Ab Rosolencast e hoje conosco o pastor Saul Ferreira. Veio hoje ministrar no retiro, no acampamento, e ele topou estar aqui conosco nesses próximos momentos, nesse podcast. E para nós ganharmos tempo, queria agradecer ao Senhor por ter topado esse desafio de estar aqui. E eu queria entender quem que é o pastor Saul, nasceu aonde, hoje é casado com quem, é filho de quem, mais a bibliografia. Certo, todos nós temos uma história, né? Sim. A gente não veio do nada. E esse é um ponto que muitas vezes eu percebo que é até desprezado por algumas pessoas. Desprezado não no falar, mas na maneira de se comportar. Como se tivesse vindo do nada, não valorizam a sua própria história, não valorizam tudo que viveu, tudo que passou, a sua terra natal e por aí vai. Né? E partindo disso até deixam de viver como alguém que precisou de alguém. Então, o que nós somos hoje é resultado de uma série de situações e de pessoas que passaram em nossa vida. Sim. Por isso eu acho importantíssimo nós sempre sabermos quem é aquele que está diante de nós. Sim. De onde veio, quais são suas raízes. Sim. Isso é um ponto que eu acho crucial. Bom, meu nome é Saul Ferreira, Saul de Souza Ferreira. Nascido em agosto de 82, na cidade de Feira de Santana, Bahia. Os meus pais, na época, missionários, Luiz Carlos e Valdelúcia. Famoso Terra. O famoso Terra. Famosíssimo. E já a minha infância, né, ela se desenvolve já no contexto cristão, no contexto do Evangelho de Jesus Cristo. Como acabei de dizer, meus pais missionários, né? Então eu já nasci envolvido com essa questão do Evangelho. Então nós estávamos sempre viajando de cidade em cidade, abrindo igrejas. Meu pai fez abertura e reestruturação de muitas igrejas pelo avivamento bíblico, em diversos campos, em diversos estados e em diversas cidades. Né? Minha mãe, sempre com ele acompanhando como intercessora direta, cantora. Então daí vem também já essa veia mais artística, né, que não somente eu, mas todos os meus irmãos adquiriram, né, têm. Então, além de pastorear, além da questão bíblica, nós também desenvolvemos, produzimos a arte na área da música e decorri toda a minha infância no Evangelho. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, né, Salomão vai falar sobre a importância de ensinar a criança no caminho correto. É bem certo que trata-se também da questão do caráter, da construção do caráter, né, aquele texto, mas também não é equivocado, errado nós entendermos que na construção do caráter também tem a parte espiritual, né, como nós vamos ensinar essa criança. Então, desde cedo, nós fomos ensinados, não apenas com palavras, mas com ações, com o bom testemunho dentro de casa, a sermos verdadeiros cristãos. Então, os meus pais sempre foram excelentes testemunhos de cristãos. E a gente se desenvolveu, né? Eu digo a gente, já estou incluindo aqui os meus irmãos, nos desenvolvemos dentro dessa atmosfera maravilhosa. E eles são os principais influenciadores da minha vida e de quem eu sou hoje. Então, tanto na área da música quanto na área ministerial, não tem como eu dizer que não tem uma influência significativa, uma influência esmagadora dos meus pais. Talvez, se eles não tivessem uma presença tão forte na nossa educação, na nossa vida, não sei se alcançaria os níveis que eu tenho alcançado hoje. Não sei dizer, mas se hoje estou onde estou e sou o que sou,
devo muito isso à criação que eu tive e ao cuidado em cada detalhe que eles tiveram. Minha mãe era detalhista nessa questão de nos ensinar a palavra e não apenas falar da Bíblia, mas, eu não sei se é muito forte essa palavra, mas exigir de nós que vivêssemos. Então isso foi gerando em nós um desejo profundo, sabe, de querer mais de Deus, de amar a Deus. Então nós tínhamos um hábito muito lindo que todos os dias às 18 horas, não importa o que estivesse acontecendo, era a hora de parar e nós tínhamos o culto familiar. Que legal. Todos os dias, meu irmão, exceto obviamente o dia de culto, né? Porque aí você já ia para o culto, mas exceto esses dias, estávamos ali buscando a Deus e era busca mesmo, era 1, 2 horas de oração. Nossas brincadeiras também envolviam muito isso, o culto, a pregação. Então, um ambiente muito bacana que nós crescemos. Minha adolescência também foi aí toda dedicada, minha vida toda dedicada a Cristo, ao Evangelho, ao Reino, né? Nunca me desviei assim, desviar no sentido que é conhecido hoje, né? Sair da igreja, nesse sentido não. É claro que já cometi aí vários erros, né? Mas nunca me desconectei assim totalmente do corpo, da comunhão com os irmãos, nunca tive isso. E minha adolescência foi toda no Evangelho, até então que vem o casamento, né, sempre na bênção do Senhor. Me casei com a Roseli. Aí hoje eu tenho 2 filhos, o Samuel Felipe e a Letícia Ellen. Na verdade é o contrário. A Letícia Ellen e o Samuel, né, que a ordem foi essa de nascimento. A Letícia e o Samuel, uma bênção mesmo. E tem uma família estabilizada, tem uma família que eu posso dizer que é uma família feliz, que é uma família completa. Posso dizer que não tendo nada, nós temos tudo. Posso dizer que não tendo nada, nós enriquecemos a muitos, porque minha família é uma família que hoje está dedicada ao reino, dedicada ao Evangelho de Cristo. A minha família, ela sofre comigo, ela se alegra comigo. Então é uma família que me apoia muito, que está envolvida no reino de Deus. Então eu posso dizer que sim, somos uma família completa, somos uma família amada por Deus e feliz. E pastoreando, né, a igreja ali em Santos, já vai para 9 anos que eu estou em Santos. Uma igreja maravilhosa, com grandes e grandes desafios desde o começo, mas qual que não tem, né? Então, muitos desafios, mas que hoje nós, como um todo, percebemos que algo extraordinário está sendo desenvolvido, está começando a se desenvolver, ou melhor, está começando a vir à tona, desenvolveu-se e está começando a se manifestar. E temos vivido assim um tempo maravilhoso. Sementes estão se tornando em pequenos frutos. Isso, exatamente. As sementes estão começando a se tornarem frutos e nós estamos num momento assim extraordinário, um momento muito bom, graças a Deus. E também nas questões ministeriais, além do pastorado, hoje eu estou como secretário regional de música e artes da região Sudeste 2. Temos feito ali um trabalho extraordinário na questão da revitalização, capacitação. Então eu tenho estado em muitos campos, muitas congregações, sempre levando palestras, workshops. Tem sido bem gratificante. O senhor fala dessa restauração, me lembra muito sobre aquele louvor, voltando à essência da adoração. Isso, voltar à essência, porque muita coisa se perdeu. O louvor no país está se tornando mais um emprego do que era antes. Exatamente. Não tem mais paixão, né? Não é mais para Deus. Exato. Né? Então, é assim. O que eu vejo é assim. Bom, o que eu gosto? Sim. Entende? O que a igreja gosta?
O que vai, entre aspas, pegar fogo? Sim. Esse é o pensamento. Então, vamos cantar? Vamos, mas o que a igreja gosta, o que vai animar o povo? Não é Deus. Deus não é o objetivo último. Deus não é o centro. Deus não é aquele que deveria, né, ou que está, melhor dizendo, ser cultuado. Sim. Não é mais. E aí nós vamos ver, infelizmente, muitas pessoas se aparecendo, brigas, confusões no ministério, a perda da essência. Porque quando nós falamos de cultuar a Deus, e principalmente quando se trata de um ministério que é responsável pela música para Deus, responsável pela música para Deus, em entoar música para Deus, e não responsável pela adoração da igreja. Sim. São coisas distintas. Ele é responsável em entoar as músicas para Deus. E aí você olha para esse ministério e ele está entoando música para si. E eu não estou falando de coisas antropocêntricas, não. Estou falando de atender um desejo. Eu gosto dessa música, então eu vou cantar essa música. Mas espera aí. Essa música é para Deus? Essa é a música que Deus quer ouvir? É isso que está glorificando o nome do Senhor? Mas na maioria das vezes a gente vê que não. Então, eu tenho trabalhado nessa questão, sabe, da restauração, da volta à essência. De a gente se preocupar menos com, ou deixar de se preocupar, com sermos a estrela, né? Exatamente. Da noite, né? Menos vistos, né? E deixar com que de fato essa adoração vá para Cristo. Então, esses dias eu falava lá na igreja para o pessoal do louvor, o pessoal que canta, né? Eles cantaram uma música lá, eu acho que foi Leva-me Além. Acho que foi essa, Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade. E aí, quando terminou o culto, eu chamei eles para conversar e eu disse: e aí, qual é a verdade disso que está sendo cantado? Entende? Porque você olha assim, e é uma música que é cantada por cantar. Porque tá no dia, porque tá na escala do dia. Colocaram na escala, vamos cantar essa música. Mas, gente, isso é tão forte. Tinha muito aquela, eu quero ser santo, santo, e o cara tá cantando ali. Tá cantando, mas não existe uma conexão. Sim. Sabe? Não existe um envolvimento sincero com aquilo. Exato. Então eu estou pedindo para Deus, para que Deus me leve além, a um nível de intimidade mais profundo. Eu quero sair das águas nos artelhos. Eu quero me perder em Deus. Como eu expresso isso? E aí você percebe que é uma expressão muitas vezes fria. É uma expressão muitas vezes hipócrita. Exatamente. Entende? Eu canto, ok. E quando eu desço do altar? Quando eu desço do altar, eu não tenho um compromisso de intimidade com o Pai. Exatamente. Entende? Então isso é complicado. E eu sou de um tempo, eu sou de um tempo, e eu posso dizer isso por onde eu passei. Sim. Eu não vou colocar isso de um modo geral, mas por onde eu passei, eu posso dizer que eu sou de um tempo em que as pessoas buscavam viver de fato aquilo que elas cantavam, aquilo que elas desejavam em Deus, entende? Sim. Então não é só você cantar por cantar, é você falar, não, eu quero isso, eu preciso disso, entende? E você ir atrás disso. Então assim, eu não sei como é que está hoje, né? Na verdade eu sei. Tá querendo amaciar. Não vou falar para não dizer que a gente às vezes é muito duro, mas assim, não, 12 horas, 24 horas, sabe, 3, 4, 5 dias de jejum, era comum entre nós. Era comum, era normal. É normal, eu vou aqui entrar nessa sala, só saio daqui quando eu tiver... Praticamente seria o mínimo naquilo para vocês, na realidade de vocês. Exatamente. Então assim, nós vivíamos isso. O nosso prazer era isso. O nosso prazer está com o Senhor, está na casa do Senhor. Não é isso que a gente vê hoje. E eu não estou falando do grupo de jovens.
Estou falando dessa área musical, que é a área que eu trabalho lá na nossa região. Estou falando do Ministério de Louvor. Você vê muita gente boa, tecnicamente falando. Boa. Na voz, no instrumental, o pessoal arrebenta. Mas quando você vai ver o quanto essa pessoa deseja estar com Cristo e viver Cristo, você vê que é algo muito superficial. Sim. Entende? Então você faz perguntas simples. Por exemplo, quanto o músico da sua igreja conhece da Bíblia? Você já começa por aí. Então, se esse músico tiver que discipular alguém, ele já vai ter dificuldade. Sim. Se você chamar um músico e pedir para ele, não precisa ser no púlpito, não precisa ser num culto, né? Não precisa ser num culto. Mas na roda lá, entre vocês, antes do culto. Né? Sempre tem aquela resenha que a gente ora e tal. Se você pedir para um deles ali trazer uma experiência devocional, acabou, você já vai estar com problemas. Qual foi a sua experiência devocional de hoje? Ah, hoje não deu tempo, não sei o quê. Tá bom. E a de ontem? E a de anteontem? Será que tem Bíblia? Cadê sua Bíblia? Que eu vejo muito cara que vai tocar, o cara não... Entendeu? Não tem essa conexão, não conhece. Então eles estão adorando a um Deus que eles ouvem falar. Conhecem Deus de ouvir. Mas a sua vida, mas ver Deus, estar com Deus, não tem mais. Por isso que eu vou cantar o que está na moda. Sim. Entende? Às vezes parecem umas músicas lá que eu falo, mas de onde que é essa música? Né? E aí, Cadê a base bíblica? Entendeu? Tá na moda, vamos cantar. É bonitinha, vamos cantar mais gente. E às vezes, o pastor só gosta de música antiga. Não é que eu gosto de música antiga, é que eu gosto de música séria. Que enaltece o nome de Deus. Músicas que glorificam o nome do Senhor. Eu não tenho nada contra, uma vez ou outra, você cantar lá que o barco está afundando e que Deus vai te estender a mão. Não tem problema. Que vai subir um monte, igual o senhor falou a última vez. Sobe um monte. Não tem problema, né? De vez em quando a gente, né, cantar umas músicas aí de lamentações, que tá difícil, que não tem problema. Mas espera aí, isso todo dia, toda hora, isto ser a nossa essência, até sai da realidade de que é importante que nós soframos. É importante que nós tenhamos aflições, porque essas coisas nos moldam, essas coisas nos ajudam a crescer, a melhorar. Romanos capítulo 8, Deus utiliza tudo isso para nos melhorar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Então é importante. Mas a gente vê muita lamentação, muito não sei o que, tal. Às vezes você vai para o culto e o crente é só chorando, tá difícil, mas não. E aí o Ministério de Louvor começa a corroborar com isso, né? Dizendo que tá difícil, mas Deus está vendo sua dor, Deus não sei o que, Deus isso, Deus vai mudar a sua história. Irmão, e se Deus não quiser? E aí? Eu falo isso direto em Santos. Irmãos, Deus é poderoso para fazer tudo, porque Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Se Ele não fez, não é porque Ele não pode. Sim. Ele não fez porque Ele não quer. Então cuidado. Porque às vezes a gente fica só, porque Deus não fez porque Ele não quer. Por que Ele não quer? O que Ele está trabalhando em você? O que Ele está melhorando em nós? Então a gente tem que ter esse tipo de visão e entender que a música ela tem um papel extraordinário nisso. Extraordinário. Apesar de falarem muito da questão do worship, que não sei o quê, realmente na questão técnica o worship é É um modo, né? É pobre. Sim. Na questão técnica é bem simplório. Eu não vou usar a palavra pobre. É simplório, é simples. Então, você chegou ali, começou a tocar agora, começou a aprender agora, entender um pouquinho ali, pouca coisa, aprendeu a fazer tríade, acabou. Você já está tocando os worship da vida. Tudo muito parecido. Você colocou ali a nossa, já entra uma na outra, vai emendando. Ok. Acho que isso não é um grande problema. Uhum. Não te desafia, tá bom? Não tem um desafio que te faz crescer, mas também não é o maior dos problemas. Agora, quando você vai para a letra,
aí a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque muitas das letras que a gente ouve, a gente tem que pensar se de fato nós estamos preparados para cantar aquilo. Entende? Tem uma canção, não me lembro de quem que é, mas que eu olho assim a igreja cantando e eu fico, puxa, como é perigoso isso. Ela diz assim, me lembra aí se você souber: toma as minhas mãos, eu não preciso dela. Se não for para te adorar, Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não, ao contrário. Se não for para te servir, tira ele de mim. É coisa isso assim. mesmo, isso mesmo. Toma as minhas mãos, eu não preciso dela. Se não for para te adorar, pode ficar com elas. Traz isso para literalidade, né? Algo literal. Tira as minhas mãos. Rapaz. Coragem, hein? Rapaz. Você entende porque eu falo que às vezes canta assim e não tem noção do que está sendo dito? Aí o cara vem na emoção, o worship é comoção. Entende? Talvez é uma experiência que a pessoa que fez a música, talvez seja uma experiência que a pessoa teve. Não sei, não conheço a história dessa música, precisaria investigar. Talvez fez porque achou bonito. Não sei, talvez fez porque foi algo, nossa, isso é legal, isso é forte, isso é bacana, vou cantar isso que vai dar certo. Entendeu? Mas a minha pergunta é, Deus realmente pode arrancar as suas mãos? Não, pastor, mas aí você está levando para o modo literal? Aí você é só de modo figurativo. Pera aí, não é assim. Tirar as suas mãos está falando não apenas, a gente pode até não levar para a questão literal, mas está falando de aflições, de dores, Sim. de uma série de problemas. É só você pensar na representatividade das mãos. Sim. Arranca ela de mim, tira o meu coração. Se ele não vai te adorar, se ele não vai te servir, arranca ele de mim. Você está entendendo? Então, assim, são palavras muito, muito fortes e que quando nós vamos declarar, nós precisamos ter essa ciência. Sim. De que estamos entrando numa seara, o qual estamos dizendo frente a frente, entre aspas aqui, face a face, dizendo para Deus, Deus, é o seguinte, se eu não vou te adorar, se essas mãos não servem para te adorar, arranca essa mão, tira essa mão, eu não quero mão. Tá parecendo o Velho Testamento, olho por olho por dente, aí tem um cara na igreja aí que não é cristão, ouve isso, peraí, que Deus é esse? Rapaz, arranca minhas mãos, arranca meu coração. Nós estamos falando de uma situação bem complexa. Ao passo que, também você pode ter uma visão desafiadora. Entende? Então pensa comigo. Você declarando isso do fundo do seu coração, falando para Deus, Deus, se eu não vou te adorar, se eu não vou te servir, dificulta a minha vida, Pai. Pode dificultar à vontade, até eu aprender a te adorar. Arranca tudo aquilo que é essencial, sabe? Tudo aquilo que é importante. Faz igual o Jó. Faz igual a Jó. Você entende que essa música também pode ser vista como um grande desafio? Vai tirando, Senhor. Tira aquilo que eu me sustento. Tira aquilo que está me distraindo de ti. Vai arrancando. Faz igual o Senhor fez com Jó, para que eu possa te ver, para que eu possa te encontrar. Aí de repente na vida desse camarada que está cantando isso, meu amigo, Deus começa a arrancar tudo. Vira o rebuliço. Vem um vento, vira do avesso. Peraí, você disse que eu posso te preparar para ser um verdadeiro adorador. É isso que eu falo. Qual é a verdade? O quanto aquilo que nós cantamos é verdadeiro. Entende? Então, neste papel da música, né, de exaltar o nome do Senhor, de ensinar, por que não doutrinar? Sim. Que é um outro papel fantástico que a música tem na casa do Senhor. Eu procuro trabalhar esse tipo de restauração, onde eu passo lá nos campos, nas congregações. Então, ano após ano, a gente tem buscado fazer isso. E também
na questão dos eventos, né? Que nós trabalhamos, os eventos, enfim, a melhoria, o crescimento. Então, ministerialmente, eu tenho desenvolvido esse trabalho aí bem árduo, bem difícil, né? Mas que tem glorificado o nome do Senhor. Dos motivos de estar dando tão certo é em relação ao nosso regional, né? O pastor Vladimir é um cara visionário, mente aberta, ele sabe para frente, ele entende a importância de nós nos comunicarmos com essa nova geração. Dificilmente você vai me ver batendo assim desenfreadamente na questão do worship, né? Eu tenho minhas ressalvas, até falo algumas coisas, mas eu não posso ser leviano, sabe, em relação a esse estilo musical, porque, irmão, não é o que conversa com os jovens hoje? Sim. É o que dialoga com eles. No meu tempo, nós estávamos ali empenhados nas músicas da harpa e nós usávamos na igreja meia-lua. Sabe qual é, né? Sim, sim. Meia-lua. E aí eu chacoalhava aqui e batia, então, ó, quando sério andei e perdi, era aqui, né? Não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada. Solta o carro da Natal. Era ali que a gente ia. Lá para meados de 80, 90, se eu não estiver enganado, 90, começou a surgir alguns grupos, ó, Banda Kadosh, Cats Barnea, começou a surgir alguns grupos assim, ó, que arrebatou o coração de muitos jovens. Oficina G3. Nossa. Mano, eu vi o surgimento do Oficina G3, cara. Acompanhei eles assim por muitos anos. Como é? E o que a gente ouvia? Que era tudo do diabo. Tudo do diabo, do diabo, do diabo, diabo. Só que aquela turma conversava com a gente, dialogava com a gente. Era, não sei, para nós fazia sentido. Entende? Sim. A gente conseguia entender o evangelho e não sei, era diferente. Não que o hino da harpa não tivesse sua importância, Sim. mas aquelas bandas conversavam de uma forma muito bacana com a gente. E nós fomos muito criticados, sabe? Impedidos de viver. Eu digo nós, geração. Sim. Lá onde meu pai passava, nunca teve esse problema, meu pai sempre foi visionário, então a gente nunca teve problema com isso. E quando o rap entrou com força, né? Por exemplo, que eu me lembre assim, do cenário nacional que mais conseguiu arrebatar corações foi o Apocalipse 16. E depois do Apocalipse a gente descobriu vários outros que já existiam, né? Mas, por exemplo, o DJ Alpiste era da época do Kadosh. Então ele já fazia aquele rap lá no Kadosh muito antes do Apocalipse 16, né? Se eu não estiver enganado. E foi aí que o GU começou a mudar a cabeça. Exatamente. Só que essa turma falava com a gente, conversava com a gente. E isso era tolhido em muitas igrejas, era do diabo, não sei o quê. Só que lá em casa não, meu pai sempre nos apoiou nesse sentido. E isso nos ajudou muito, ok? Agora, eu estou vivendo um novo tempo e uma nova geração. E quem conversa com essa geração é a turma do worship. Sim. Aí eu vou fazer o que eles fizeram comigo lá atrás? Não dá, né? Entende? É esse cuidado que nós precisamos ter. Eu entendo que a nossa responsabilidade está em olhar e ajudá-los, né, a fazer a separação. Olha, isso aqui é bom, isso é importante, isso aqui é exagero, isso aqui não é interessante, isso aqui é demais, se afasta disso. Essa parte aqui, ó, meu, é bênção, mergulha, ok. Essa parte aqui, cara, então, por exemplo, voltando na questão técnica, é gostoso, é bonito, mas é simples. Você precisa se aprofundar mais, você precisa querer mais. Sim. Entende? Tecnicamente você tem que crescer, então não fique só nessas 3, 4 notas simplórias, não, vá além, cresça mais. Sim.
na parte de letra, olha, isso aqui é interessante, isso aqui já é exagero, isso aqui, benção, tá na Bíblia, confere, isso aqui, meu, esquece esse negócio. Né? Você está querendo voltar para uma época que Jesus falou que não precisa voltar. Está querendo trazer de volta leis, está querendo trazer de volta... esquece isso. Isso aqui não serve. E não simplesmente olhar e falar, isso é do diabo, isso é do demônio, é igreja de parede preta, é igreja colorida. Irmãos, conversa com a nossa geração. Sim. E daí para frente nós temos que prepará-los e não tolir, não impedi-los de viver aquilo que Deus está preparando eles para viver. Porque não é preciso ser nenhum grande sábio. O pessoal confunde o que Paulo falou. Fiz-me de tudo para aqui com todos, aí você tem que temperar. Tem que temperar. E isso, o nosso papel eu acho que é esse. Como pessoas sábias, experientes, Sim. ajudar essa geração a ter esse equilíbrio, né? Sim. Essa moderação, o que é, o que não é, o que deve, o que não é interessante, né? Tudo me é lícito, mas, poxa, nem tudo é bacana. E não simplesmente é do diabo, do diabo, do diabo. E aí, como muitos fizeram no passado, era do diabo, né? Sim. Aí depois de alguns anos, o que aconteceu? Essas bandas que eram do diabo, tá tocando em várias igrejas aí que antes falavam que era do diabo. Aí não dá. Aí como fica aquele que na sua adolescência não ouviu? O cara que não pôde ouvir a Oficina G3 a adolescência toda. E depois de velho ele tá vendo a igreja que proibia dizendo agora pode. Aí o cara sente um palhaço. Entende? Então tem que ter esse negócio. A gente não pode se colocar como juiz. Acredito eu acredito assim, né? A gente tem que se colocar como moderadores, pessoas que vai, olha, poxa, senta aqui, vamos conversar. Como que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia diz a respeito disso? E a partir daí ajudar essa geração a ter equilíbrio naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que pensa, entende? Mas torno a dizer, eu acho que o ponto principal é regressar à essência. Se nós regressarmos à essência de amar a Deus, de Deus estar acima de todas as coisas, aí, irmão, resolve-se tudo. Mas enquanto a gente fugir dessa realidade, mais da nossa vontade vai ser exposta. Sim. E isso é um grande problema. O que Então, acontece... é isso que eu faço na parte. O que acontece também, pegando um gancho, igual o senhor falou, por que fez essa música? Às vezes o empresário chega, ó, você precisa lançar uma música amanhã. E eu vou te falar uma coisa, eu já andei com vários músicos de fama. Então o senhor sabe como funciona dentro. Eu já trabalhei dentro de estúdio, eu já vi várias, né, participei de várias gravações, eu fazia captação de voz, de áudio, enfim. Eu já andei com a galera aí que na época estava começando, Sim. né, e que depois estouraram, enfim. Nem lembro mais de mim, é claro, né? Muitos anos já se passaram, mas era uma época assim bacana. E era muito isso que a gente ouvia. É contrato. Tem que fazer. Você tem que fazer. Se é boa, se é ruim, tem que fazer e tem que fazer música comercial. Que vai dar like. Ponto final. Tem que virar, tem que estourar, tem que ir pra frente e ponto final. Então, existe, não sei se você sabe, acredito que sim, existe uma fábrica, né, de composição. Sim. Em que compra-se as músicas, né? Sim. Alguns cantores, eles pagam compositores exclusivos. Aquela pessoa é paga só para compor, entende? E às vezes chega lá na mesa desse cantor, 10, 15 músicas, ele vai dar uma olhada em uma pura e falar, bom, essa aqui vira, essa aqui é top, essa aqui vai rolar. Né? Aí tem a questão de empresário. Hoje eu acho que o empresário nem tanto hoje por conta dessa liberdade que as plataformas de streams e redes sociais nos deram, né? Então, cada um lança uma coisa ali e tá feito. E tá feito. Né? Então eu acho que o empresário hoje já não é tanto um problema. Mas essa questão da composição e da visão de fama, isso ainda é nítido. Sim. Então mais ou menos assim. Você tem uma música no seu coração.
Tem uma música de exaltação a Deus, uma música que você fica assim, extasiado, fala, meu, que música linda, como Deus, nossa, eu fiz isso aqui pro pai lá no meu quarto, com um violãozinho e tal, mas eu não vou mostrar isso pra ninguém, não vou gravar, por quê? Porque isso não vai fazer sucesso, então eu vou gravar pra quê? Ou então, nossa, eu vou lançar isso aqui e vai estourar, vou lançar e vai dar não sei quantos likes, e isso e aquilo. É mais ou menos assim. Nós não queremos apresentar algo lindo para Deus. Nós queremos apresentar algo que nós achamos lindo, que fizemos para Deus, mas queremos que milhões de pessoas aprovem este algo lindo que nós fizemos para Deus. Ou seja, eu não quero pecar, mas quero ser aprovado aqui pelos homens. Entende? Aí, lança-se a música, joga lá no YouTube. Caramba, meu, não deu um like, cara. Não deu um like. Aí eu fico triste. Por que eu fico triste? Porque ninguém curtiu a música. Mas peraí, você fez pra quem essa música? Exatamente. Quem aprovou essa música? Quem trouxe satisfação no seu coração? Quem trouxe uma alegria indescritível quando essa música foi composta? Às vezes lá num leito de dor, às vezes num momento de aflição profunda, Deus gerou um novo cântico, cara, no seu coração. E aquele cântico mudou toda a sua estrutura, todo o seu momento emocional. Você estava para baixo, você estava no poço, você estava derrotado e de repente Deus te dá uma canção de exaltação a Ele, mas que transforma o seu ser, o seu interior. Mas aí a gente apresenta buscando a aprovação, buscando a fama, buscando... E aí, por que não deu certo? E a gente entra, muitas vezes, estou me colocando, tá? Nós, a gente, não todo, em crise. Porque, poxa vida, eu lancei é hit, né? Que o pessoal fala? Não é single. Ou hit, né? Lancei um hit. Hit é o que tá famoso, o single que é o sozinho, né? Famoso. É. Isso. Então lancei um single e não virou. Entende? Aí ele vai lá e grava um feat com a outra pessoa pra ver se vai bombar. Boa! Aí vamos fazer o feat, né? Pra ver se dá um boom. Se dá certo. Vaza. Canta a sua música. Imagine, o senhor foi falando, eu fui viajando aqui na cabeça. Imagine se Davi fosse escrever os salmos pensando nisso. Aí. Quem diria? Ele naquele canto, igual o senhor falou, no momento de oração, chorando. Entendeu? Quantas músicas, cara, nascem no nosso coração assim? Cantai ao Senhor um cântico novo. Às vezes, lá, né? Eu acho muito bacana a música. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. É isso, né? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mano, isso é extraordinário. Sim. Isso é lindo. Quantas canções a gente gera no momento de dor, entende? Mas como nós estamos preocupados com outras coisas, no momento da dor a gente só tem lamentações, só tem murmurações, enfim. Sendo que esse momento poderia ser um momento extraordinário para nós gerarmos novas canções. Preguei uma vez sobre isso, né? Cantando em meio à dor. E aí eu trouxe alguns salmos, algumas explicações a respeito disso. As aflições estão aí, e porque nós amamos a Deus e sabemos que Ele cuida de nós, neste momento a gente gera um novo cântico. Ainda que esse cântico fale da nossa dor, mas ele exalta a Deus como aquele que está acima, para além das nossas dores. E não são as nossas dores que vão nos parar. Ele vindo a nosso favor no que diz respeito a retirar essa dor ou não, porque a nosso favor ele sempre vem para nos melhorar, nos fazer mais parecido com Cristo, como eu disse aqui no começo. Mas ele retirando ou não a nossa dor, nós continuaremos cantando para ele. E isso eu acho extraordinário, né? É o texto lá que o apóstolo Paulo vai falar. Jesus fala para ele o quê? A minha graça te basta. Tá doendo, tá não sei o quê. A minha graça te basta.
Acabou, eu vou prosseguir com dor, eu vou prosseguir com aflição. Deu tudo errado, eu vou prosseguir, eu vou continuar cantando. Agora, essa canção, eu vou apresentá-la ao mundo? Vou. Decidi que vou apresentar essa canção ao mundo. Ok, eu vou apresentar uma canção a qual eu fiz para Deus na minha dor ou na minha alegria. Se vão aprovar ou não, pouco não importa. O que importa é que o Senhor, meu Deus, meu Pai, aceitou. E naquele momento de alegria, ou de aflição, ou de dor, eu tive uma experiência extraordinária, transformadora, porque Ele gerou aquela canção no meu coração. Igual aquele louvor, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E é tão engraçado como que hoje eu vejo que o Ministério de Louvor aqui do Rosolém, eles gostam muito de famoso freestyle, aquelas músicas bombadonas. Só que eu já gosto de não sei se o senhor conhece uma banda chamada F-Hope. Muitos falam FOP. Sim. E eu fico de cara como as músicas são muito sobre a honrar a Deus. Geralmente ele toca com um violãozinho pequeno, um barbudo. Não. Careca, não é esse? Não, é um... Geralmente quem mais parece são as três meninas. Eu acho que é Drops. Essa eu não conheço. E é muito interessante, pastor, o senhor até pode pesquisar depois, as músicas deles são tudo feitas em salas de oração. Como que é o nome? F-Hope. F-H-O. E eles lançaram esses dias uma música que chama Boa Parte, sobre Maria, quando Jesus chega, Marta preocupada e muito honrando a Deus. Aí eu falei assim, gente, vamos cantar essas músicas, exalta o nome de Deus do começo ao fim. E foi letras que de espontâneo, de outros momentos de oração de 15 anos atrás. Aí os caras, não, vamos cantar freestyle, a gente gosta de música aqui pra agitar. Freestyle. Porque assim, precisa de uma reeducação, né? Sim. A gente precisa reeducar. Então é difícil desconstruir para construir novamente. Sim. É um desafio enorme. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar. Não podemos abandonar essa tarefa de desconstruir para reconstruir. Quer ver um exemplo? Você pega uma música, por exemplo, do Davi Silva. Sempre que eu for citar, assim, geralmente eu vou citar as músicas que fizeram parte da minha construção musical, ministerial e onde eu tive muitas e muitas experiências, né? Então, Davi Silva faz parte disso. Casa de Davi, David Keelan, Antônio Cirilo, Marcos Witt, Michael W. Smith. Então, a galera aí, diversos gêneros musicais, mas que fizeram parte da minha construção musical. Então, quando você pega uma música de Davi Silva e você começa a cantar, na maioria das vezes a igreja ela não acompanha, ela fica parada olhando. Assim, aí no linguajar popular seria brisando, né? Tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Tipo, não conheço essa música, por que estão cantando essa música, né? Porque está incutida essa ideia de que a igreja, ela obrigatoriamente tem que conhecer, tem que fazer, tem que cantar. Obrigatoriamente. A igreja precisa ser envolvida. E perceba que a ideia que gira é mais ou menos assim. A sensação, pelo menos, que eu percebo é essa. O ministério de louvor, ele é uma parte separada da igreja. Veja que até na forma de eu me dirigir ao grupo eu falo assim, a igreja tem que cantar. Dá-se a entender que o ministério de louvor não é a igreja. Sim. Então eu tenho situações aqui diferentes, separadas. Eu tenho o ministério de louvor que precisa envolver a igreja. Então, se o ministério de louvor canta, ou deixa de cantar, seja como for, ele precisa observar se a igreja, a outra parte, está cantando.
Isso é complicado. Porque é claro que a gente precisa, né, no louvor, no culto, né, a arte para a igreja, com a igreja, na questão congregacional, a gente precisa ter essa sensibilidade de que todos precisam estar envolvidos. Mas nem sempre todos precisam cantar. Quer ver uma coisa interessante nisso que eu estou falando? Você vai trazer uma música, como eu disse, desse cantor, Davi Silva. A igreja não tem a capacidade de meditar, de contemplar e de falar, meu Deus, é isso, que lindo. Não tem, por quê? Porque ela não está cantando. Então tem uma canção dele que fala assim: é meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés. Canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Cara, é fantástico isso. É lindo. É a diferença de dou o teu coração de toma meu coração. Entendeu? Exatamente. Isso é fantástico. Mas às vezes a pessoa está assim. Ou então, né, como sempre, que tem os irmãos 6 horas, né? Os irmãos da hora, do relógio, os irmãos cronômetro, o tempo inteiro. Não basta eu ter que cantar junto, sabe? Mas eu contemplar, mas eu entender que aquele momento nós estamos sendo juntos elevados a algo extraordinário, no qual eu concordo com aquilo. Assim como eu preciso observar a oração que eu vou concordar. Eu estou orando por algo e no final a igreja, né, nós como igreja vamos dizer amém, ok? Sim. Aí eu orei por uma coisa absurda e no final você vai dizer amém? Porque você entende que aquilo foi uma oração e eu tenho que dizer amém para aquela oração? Não, não concordo com esse tipo de oração. Eu não digo amém. Eu preciso fazer uma análise daquilo que está sendo dito para que então eu concorde com aquilo que está sendo dito ou não. Ponto. Então, se eu digo amém para qualquer oração, eu digo amém para qualquer canção, enfim, eu não estou fazendo uma análise criteriosa. Agora imagine aí, o dia que a igreja entender isso, né? Agora a igreja fala num todo, ministério do novo, todo mundo, é a igreja. O corpo. O corpo, obrigado, muito obrigado. Um dia que o corpo entender isso, nós não estamos aqui como responsáveis da adoração por fulano ou ciclano, não. Nós estamos aqui para juntos adorarmos a Deus. Exatamente. E juntos nós vamos dizer isso aqui para o Senhor. Aquele que conhece, amém. Aquele que não conhece a letra, vai acompanhar, na maioria dos tempos tem a projeção, vai acompanhar, meu irmão. E ao acompanhar, você vai ser impactado, que é o tema do acampamento, sim, né? Sim. Com aquilo que está sendo dito. A pessoa fala, meu, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Eu quero dizer sim para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. E aí talvez você não cante a música toda, mas você fique durante a melodia falando, eis-me aqui, é isso, Senhor, que eu quero, eu te amo, eu te adoro. Você começa a se envolver de uma forma extraordinária. Isso é adoração profunda, entende? Mas como que nós vamos desconstruir isso? É um desafio. É um desafio. E aí se você deixar aqui na até meia-noite. Só para encerrar o final, por exemplo, aí o pastor ele se prepara a semana inteira para pregar. Aí chega o culto, o louvor não está preparado. Nossa, aí o ministério, nossa, pastor, tá ruim, hein? Esse é outro ponto. Esse é outro ponto complicado, né? Pra gente encerrar essa parte do louvor, vamos pular pro próximo, senão a gente não vai acabar. Eu vou fazer uma pergunta que a minha esposa pediu para entrar nesse assunto, que senão ela vai brigar comigo. Eu lembro que o senhor já falou isso hoje, já deu uma pré-falada. O senhor falou sobre o jejum. E dá fala um pouco pro pessoal como que o senhor faz tanto esse jejum, como que é importante para ministrar, para estar preparado, como foi importante na família, na sua família. Porque muitas pessoas não sabem nem o porquê, para quê e o que o jejum. O jejum, eu acho que no decorrer dos tempos, ele foi um pouco mal compreendido.
no decorrer da história aí da igreja, né? Eu não digo isso lá atrás, eu digo mais recentemente. Por quê? Porque ele começou a se confundir com aquele tal de vou jejuar de Coca-Cola, vou jejuar de chocolate, vou jejuar de televisão. E isso é complicado, né? Mas aí eu não vou entrar nesse tema, nessa questão desse tipo de jejum que dizem que é jejum, mas que eu acredito que não é jejum. Eu vejo isso de outra forma. Você pode fazer um propósito, você pode, enfim. No que tange ao jejum, o que eu entendo primeiramente é que o jejum ele visa melhorar o seu relacionamento com Deus. Mortificação da carne para aproximação de Deus. Como isso? Ministério de louvor, ele manifesta que está na carne. De que forma? Contendas, desunião, disse-me-diz, fofoca, confusão. É manifestação. As obras da carne estão ali. O Ministério de Louvor, falando especificamente do Ministério de Artes, louvor, dança, pessoal das artes. Sim. Vai fazer um congresso, é aquela briga para fazer um congresso. Vai fazer um encontro, tá uma confusão para escolher uma música. Falta de submissão à liderança. Enfim, fora a questão de pecados morais, tantas coisas. São essas manifestações. Então o camarada está ali, ele quer aparecer mais que o outro, quer tocar mais alto que o outro. Não existe uma harmonia, sabe? Não existe humildade a ponto de fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, preferir o outro em primeiro lugar, dar honra ao outro, sabe? Então, você primeiro. Não existe isso. Então, esse é um ministério que está demonstrando que está na carne, que está distante da realidade de um relacionamento com Deus. E como que o jejum ele vai te ajudar nisso? Primeiro, o jejum eu entendo que é a abstenção de alimento, ponto final. Você não vai comer nada. Mas não só não comer. Ah, já sei, o jejum é para passar fome. Jejum alguns fazem porque aproveita para emagrecer. Rapaz, é cada loucura que você vê. E não é isso, gente. Não é isso. O jejum, você tem um tempo específico para que você possa dedicar a sua vida totalmente a Deus. Se desprender das coisas dessa terra e principalmente daquilo que te domina, daquilo que te escraviza. A palavra do Senhor fala no livro de Tiago o seguinte: confessai as vossas culpas. A maioria entende o que ali? Ah, eu pequei, tenho que confessar. Mas espera aí, será que ele está falando apenas de quando você errar? Não. A confissão ali, a palavra, você pega no grego e você vai entender que está falando de reconhecer que está errado. Reconhecimento do seu erro. Reconhecimento da forma com que você tem vivido. E muitos têm vivido de que forma, varão? Tem vivido assim, ó. Uma vida aqui dentro, na frente dos líderes e dos pastores, e outra vida totalmente diferente, longe da casa, entre aspas, casa do Senhor. Longe dos irmãos. Então, quem somos nós longe dos irmãos? Longe dos nossos líderes? Confesse. Reconheça. Concorde, que é a essência da palavra, confessar ali do grego. Concorde, eu concordo. Eu não estou vivendo uma verdade.
Por quê? Porque aqui eu sou amável. Aqui eu abraço os irmãos, eu beijo os irmãos. Aqui eu sou uma pessoa simpática. Aqui eu sou extraordinário. Saí daqui e acabou. Isso é falso culto. É culto. Esse é o culto irracional. E não o culto racional. Como eu preguei aqui, eu tive aqui um tempo atrás, eu preguei sobre isso aqui. Isso é um culto irracional, não tem racionalidade, não tem lógica no que. Eu estou aqui adorando a Deus, mas não é verdade o que eu estou fazendo, porque a minha vida não adora a Deus. E o jejum nos ajuda nisso. Então você vai se abster da questão alimentar, mas não apenas para passar fome. Não, você vai se abster de tudo aquilo à sua volta que hoje te sufoca. Entende? Então tem gente, eu conheço pessoas que fazem jejum e dizem assim, não, quando eu estou de jejum, o que eu faço? Eu vou para a internet. Por quê? Porque o tempo passa rápido. Eu vou fazer da meia-noite às 8. Da meia-noite às 8. Porque aí eu estou dormindo, cada poder já foi. Eu faço jejum, mas aí eu assisto filme. Não é que é proibido assistir, mas é que a intenção da pessoa puxa, caramba, o pastor falou 8 horas de jejum, como é que eu vou fazer? Tem que passar rápido isso aqui. Então vou assistir um filme, eu vou me envolver com alguma coisa para o tempo passar rápido, irmão. Não é esse o propósito. Pelo contrário, o jejum te ajuda a viver cada segundo. Porque você vai ter falta daquilo que está te dominando, daquilo que está te escravizando. A maioria dos cristãos fala que não tem tempo, não é verdade? Sim. Você leu a Bíblia? Não li porque não dá tempo. Você fez porque não dá tempo. Não dá tempo? Ok. Começa a jejuar. Começa a jejuar. Só que em vez de você chegar em casa do serviço, está jejuando, você está no serviço, mas você está em jejum, ok. Você chegou em casa, em vez de você ir para aquele momento que você diz que é de descanso, de espairecer, disso, daquilo, não vá. Você vai trocar o seu descanso, você vai trocar aquele momento que você assiste o jornal, a novela, seja lá o que for, a série, você vai trocar isso para ler a Bíblia, orar, cantar. Vá lá para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e cante para Deus. Eu quero ver se essa pessoa tem tempo ou não tem. Mas o jejum hoje é mais para passar o tempo. Não é para passar o tempo, é para dizer que fez. Exatamente. Quando na verdade não tem efeito nenhum. E quais são os efeitos do jejum na vida do crente? Ele se aproxima de Deus. E ao se aproximar de Deus, ele não fica santarrão. Ele fica mais humilde. Irmão. Um crente que anda com Deus, um crente que jejua, ele é humilde, ele ouve seus líderes, ele abençoa, ele dialoga, é um cara totalmente diferente. Se todo ministério jejuasse constantemente, tivesse esse hábito do jejum, até indico o livro A Celebração das Disciplinas Espirituais, é extraordinário esse livro, ele fala sobre essa disciplina de você jejuar, de você matar a carne, de você dizer não. Sabe? Eu quero muito isso, mas eu não vou. E em vez disso, eu vou dedicar esse tempo a Deus. Se fizéssemos isso, teríamos uma sincronia muito melhor. Uma harmonização muito melhor. Então, assim, a igreja está na carne, põe um pouco para jejuar, irmão. Ensina o que é o jejum e põe para jejuar. Não inventa coisa, põe para jejuar. Irmãos, vamos fazer jejum. Lá em Santos, direto a gente faz esses períodos, Às vezes surge lá umas confusão, uns problemas, você sabe como é a igreja, surge um bocado de coisa. Não. Igreja, vamos para a consagração. Aí eu chamo de consagração. Nós vamos nos consagrar. 21 dias. Teve lá que eu fiz uma quarentena. 40 dias. Jejum, oração. Você que quiser fazer, propósito disso, daquilo, faça também. Mas nós vamos todo dia, irmão. Texto bíblico, momento de oração, reflexão, todo dia, 21 dias, 30 dias, 40 dias. E isso faz uma diferença na igreja. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, e o jejum te ajuda nisso, mais você vê o quão falho você é. Entende? E o quanto você, de fato, precisa melhorar. Deus te constrange. Mas se todo mundo é o bonzão, como é que faz? Então, assim, um aspecto extraordinário na minha vida, e eu posso dizer para você na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais, não tenho dúvida nenhuma e não tenho medo de falar isso, foi o constante momento de jejum. Constante. Minha irmã,
ela já fez 40 dias. Ela fez 40 dias de eu acho, fez 40 dias de jejum. 40 dias, seguidos, só com líquido, só com água, né? Meu irmão Isaú, eu acho que ele também chegou a, eu acho que foi 20 ou 30, alguma coisa. Inclusive vai pregar aqui amanhã, né? 30 dias. Minha esposa já fez também 5, 6 dias. Eu também já fiz 5 dias. Claro que o mais normal, o mais comum é 2, 3, às vezes 24 horas. É o mais comum por conta dessa questão que a gente não. Que quando é mais extenso assim, você precisa de uma programação. Se preparar antes. Se preparar antes, tá? Então não dá para fazer direto, entende? Mas sempre que possível, né? Às vezes esses mais extensos, sei lá, uma vez por ano, alguma coisa do tipo. Acho que minha irmã fazia uma vez por ano, não me lembro exatamente. Mas o comum, esse de 24 horas, 12 horas, mas esse aí dá para fazer. Pelo menos uma vez por mês, né? Pelo menos isso. Meu pai fala assim. Meu pai é uma figura. Crente que é crente jejua pelo menos 3 vezes por semana. Só que o jejum dele não é jejum de 1 hora, né? De 2 horas. É com força, né? Mas aí tá o resultado, né? Porque aí você vai se abstendo das coisas dessa terra. Vai não, fala pra mim. Entre nós, só nós dois aqui, ninguém tá ouvindo, tá? Não é fácil a gente ser levado pelas coisas da terra. Não é fácil a gente ser ludibriado pelos prazeres da terra. Demais. Mas não é fácil. Quando você menos espera, você já está envolvido. Quando você menos espera, você está envolvido. Então, a prática do jejum nos ajuda a estar alerta em relação a isso. Entende? A estar alerta. Então, o jejum fez toda a diferença. Eu indico, toda a igreja precisa jejuar, em especial os ministérios, precisa ter uma conexão constante com Deus, constante. Não consegue 2, 3, 4 dias. Às vezes assim, eu ia lá pro Araçariguama, Vale da Benção, e aí, meu irmão, agarrava lá, só tinha hora para entrar. Acabou, entrou lá. Nossa, mas isso, meu Deus, fica contando. Não é questão de falar, poxa, você consegue fazer isso. Não é isso. Não é que você é mais poderoso que o outro. Não é isso. Mas é o quanto você deseja isso. E como isso, e qual o resultado que isso tem. Porque tem gente que jejua 40 dias e volta pior do que quando entrou. Aí não dá. Volta pior, porque se sente melhor que todo mundo. Eu já fiz 40 dias. E eu que jejuei 6 meses. Eu já fiz não sei o quê. E daí que você fez? A questão é, qual transformação? Qual foi a mudança real que você está apresentando? Entende? E muito do que a gente faz, ninguém sabe. Ninguém sabe. É aquela história que fala assim, poxa, eu queria ser igual ao fulano, mas você não quer fazer o que fulano fez. Exatamente. Entende? Como eu gostaria de ter... Não vai dar tempo de explicar essa situação, mas eu vou falar aqui como eu gostaria de ter essa unção. Como eu gostaria de ser usado assim. Tá, mas qual é o bastidor desse ministro? Vai pagar o preço. Entendeu? E aí? Eu lembro, não é porque o senhor está aqui, mas no Cojar mesmo, que o senhor foi, que eu te conheci no último, todo mundo foi dormir, o senhor chegou de viagem com o Josué, ainda foi de madrugada ficar em oração lá. É verdade. Não, foi extraordinário. Mas também o que aconteceu no outro dia. É isso que eu falo, sabe? Às vezes é isso que eu falo. E é esse tipo de vida que eu tento passar para os meus, para aqueles que Deus me confiou, sabe? Mano, é muito mais do que o resultado final, mas é o bastidor. Entende? Secreto, né? É um secreto. É mais ou menos assim. Vou terminar. É mais ou menos assim. Vamos lá, você é casado. Sim. Como você trata a sua esposa? Não dão valor para isso. Como é que você se declara um adorador, mas que mal sabe tratar a filha do rei?
Mas de noite você está aqui ensinando os outros a tratar o outro. De noite você está aqui, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Peraí. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês fazer? O que o Senhor nos mandou fazer? Primeiro, trate bem sua esposa. E você está desobedecendo. Mas à noite você está no altar pagando exortando, bonzão. Então é muito do bastidor. Como eu trato meu filho, como eu trato minha filha. Sabe? Eu errei no comportamento com eles, o que eu faço quando eu erro? Irmãos, o que eu faço quando eu erro? Quantos pastores, ministros, né, de louvor, enfim, não se consertam com a própria família? Não se consertam. São péssimos administradores do lar, mas à noite estão no louvor, cantando para o Senhor. Peraí, tem alguma coisa errada nisso. Entende? Tem alguma coisa muito errada nisso. Tá, comportamento com a minha família, comportamento com os meus amigos. Entende? Como eu lido com as pessoas. Então tudo isso tem a ver com a minha forma de adorar. E como eu vou estar alerta, atento a isso? O jejum. Perfeito. O jejum. Perfeito. Constantemente, buscando jejuar, entendendo, vivendo uma vida de sacrifícios, né? Sacrifício no sentido de privação, sim, tá? Não de merecimento. Uma vida de privação para que eu possa estar atento. E a partir daí, não, simplesmente flui. Você não faz força nenhuma. Flui. Você abre a boca e é Deus falando. Glória a Deus. Porque Deus aprova o que você fala. Rapaz, você pode falar isso, hein? Olha, pastor, vai ter que parar porque senão vão me matar no retiro, o senhor tem que jantar. Mas só o que o senhor falou de louvor e jejum já está ótimo. Então, irmãos, fique com esses exemplos maravilhosos. Você, ministro de louvor, se apluma aí, varão. E você que pega um jejum, mas fica o dia inteiro na novela, aí você me quebra. Pastor Saul, muito obrigado por ter topado. Um prazer receber o senhor aqui. E que Deus te abençoe daqui a pouco no retiro, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Fé em Deus, e eu agradeço a oportunidade. Quero aí abençoar aí todo o campo, todos que estão envolvidos. Quando precisar aí de uma ministração, workshop, seja o que for, estamos aí, porque é o que eu falo para você, não basta não, a intenção não é bater, a intenção não é desprezar, como já foi feito no passado, não é isso, a questão é confrontar. E reconstruir. Entende? É mostrar a verdade e a partir da demonstração, a partir da exposição da verdade bíblica, a gente desconstruir aquilo que foi construído de forma equivocada e reconstruir da melhor forma possível. Perfeito. Amém? Maravilha.